Era um dia de festa em Lisboa, a capital de um império onde o sol nunca se punha. A cidade estava em plena celebração, com ruas cheias de vida e alegria. O ano era 1755 e a cidade fervilhava de vida. As pessoas estavam nas ruas, aproveitando o clima festivo. Era dia de Todos os Santos, uma data sagrada que trazia multidões às igrejas. As igrejas estavam lotadas de fiéis, todos em oração. De repente, a terra tremeu. O chão começou a vibrar de forma assustadora. Eram cerca de 9h40 da manhã quando um rugido profundo abalou a cidade. O som era ensurdecedor. Edifícios tremeram, paredes racharam e o chão ondulou como água num lago. A cidade parecia estar sendo engolida pela terra. O primeiro abalo, estimado em cerca de 9 na escala de Richter, durou uma eternidade angustiante. As pessoas estavam em pânico. Igrejas repletas de fiéis desabaram, soterrando os que ali rezavam. A tragédia era imensa. O Palácio Real, símbolo do poderio português, foi reduzido a escombros. A destruição era total. O terror invadiu as ruas enquanto o pó da destruição toldava o céu. As pessoas corriam em desespero. O tsunami estava prestes a atingir Lisboa, trazendo ainda mais devastação para a cidade já em ruínas. Com a fúria de 1000 deuses furiosos, uma onda gigantesca abateu-se sobre a cidade. Estima-se que o tsunami tenha atingido mais de 10 metros de altura, engolfando tudo em seu caminho. Navios atracados no porto foram arrancados como brinquedos e atirados contra os edifícios. As ruas transformaram-se em rios caudalosos, arrastando consigo pessoas, animais e escombros. O rugido da água misturava-se com os gritos dos que tentavam, em vão, escapar à fúria do mar. A zona ribeirinha, outrora o coração comercial da cidade, desapareceu sob um turbilhão de destruição. O tsunami não fez distinção entre ricos e pobres, nobres e plebeus. Após o primeiro impacto devastador, o mar recuou, arrastando consigo os destroços e inúmeras vítimas. Lisboa, a outrora gloriosa capital do Império Português, era agora um cenário de horror e desolação. O silêncio que se seguiu ao rugido do tsunami era ensurdecedor, como se a própria natureza estivesse em luto. A poeira levantada pelo terremoto e pela invasão do mar pairava no ar, criando uma névoa fantasmagórica que cobria a cidade em ruínas. Era como se um véu de tristeza tivesse descido sobre Lisboa. O número de mortos era incalculável, com estimativas que apontavam para dezenas de milhares. A magnitude da tragédia era difícil de compreender. Famílias inteiras haviam sido dizimadas, deixando um rastro de dor e desespero. A perda era palpável em cada esquina. Os sobreviventes, atordoados e em choque, vagavam pelas ruas destruídas em busca de abrigo, comida e água. A luta pela sobrevivência começava. Muitos haviam perdido tudo o que tinham: casas, bens e entes queridos. A devastação era total e absoluta. O risco de doenças era iminente, com corpos em decomposição a contaminar o ar e a água. A saúde pública estava em perigo. Em meio ao caos e à destruição, a solidariedade humana floresceu. Pessoas se uniam para ajudar umas às outras. Médicos e curandeiros trabalhavam incansavelmente para tratar dos feridos, enquanto voluntários distribuíam água e alimentos aos sobreviventes. A esperança renascia nas ações de solidariedade. O terremoto e o tsunami de 1755 deixaram Lisboa em ruínas, transformando a cidade em um cenário de desolação e destruição. Estima-se que cerca de 85% da cidade tenha sido destruída, incluindo edifícios emblemáticos como o Palácio Real, a Ópera do Tejo, a Biblioteca Real e inúmeras igrejas e conventos, que eram o coração espiritual e cultural de Lisboa. O terremoto também causou incêndios que se alastraram rapidamente pela cidade, destruindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de cinzas.
A zona ribeirinha, outrora o coração comercial da cidade, foi completamente devastada pelo tsunami, que varreu tudo em seu caminho. Armazéns repletos de mercadorias foram engolidos pelas águas, enquanto navios eram atirados contra os cais como se fossem brinquedos, destruindo a infraestrutura portuária. O impacto económico da catástrofe foi devastador para Portugal, que na época era uma potência colonial em declínio, agravando ainda mais a crise. A reconstrução de Lisboa seria uma tarefa hercúlea, que exigiria tempo, recursos e um esforço monumental de toda a nação. Mas, em meio à tragédia, emergiu um espírito de resiliência e determinação, que inspiraria gerações futuras a reconstruir e renovar a cidade. Sob a liderança do Marquês de Pombal, Lisboa embarcou num ambicioso projeto de reconstrução. Pombal, um defensor do iluminismo, aproveitou a oportunidade para modernizar a cidade, implementando um plano urbanístico inovador que priorizava a funcionalidade e a segurança. Ruas estreitas e sinuosas deram lugar a avenidas largas e retilíneas, projetadas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. Novos edifícios, construídos com técnicas antissísmicas inovadoras, substituíram as estruturas destruídas. O projeto de reconstrução de Lisboa tornou-se um exemplo de planeamento urbano moderno, inspirando outras cidades europeias. A cidade renascida das cinzas tornou-se um símbolo da resiliência e da capacidade humana de superar a tragédia. O terremoto de 1755 teve um impacto profundo na sociedade portuguesa. A catástrofe abalou a ordem social existente, desafiando a autoridade da Igreja Católica e da nobreza. O Marquês de Pombal, um defensor do absolutismo esclarecido, aproveitou a oportunidade para consolidar o poder da monarquia e implementar reformas que visavam modernizar o país. A Igreja Católica, que sofreu pesadas perdas com a destruição de igrejas e conventos, viu sua influência diminuída. O terremoto foi interpretado por alguns como um sinal da ira divina, levando a um questionamento dos dogmas religiosos e ao crescimento do secularismo. A tragédia, apesar de todo o sofrimento que causou, acabou por impulsionar mudanças que moldariam o futuro de Portugal. O terremoto de 1755 deixou uma marca indelével na psique portuguesa. A tragédia tornou-se um tema recorrente na literatura, na música, na pintura e no imaginário popular, expressando a fragilidade da vida humana face à fúria da natureza. Escritores como Voltaire, Rousseau e Goethe mencionaram o terremoto de Lisboa em suas obras, refletindo sobre as suas implicações filosóficas e teológicas. O evento inspirou obras literárias que exploravam temas como a finitude da vida, a natureza do mal e a busca por sentido num mundo aparentemente caótico. A tragédia de 1755 serviu como um lembrete constante da força implacável da natureza e da necessidade de se preparar para os desafios futuros. O terremoto de 1755 foi um dos eventos mais marcantes da história de Portugal. A tragédia, que ceifou milhares de vidas e destruiu a capital do país, deixou uma marca indelével na psique portuguesa, moldando a sua cultura, a sua arquitetura e o seu destino. A reconstrução de Lisboa, erguida das cinzas sob a liderança do Marquês de Pombal, tornou-se um símbolo da resiliência e da capacidade humana de superar a adversidade. O terremoto também impulsionou reformas políticas e sociais que modernizaram Portugal, abrindo caminho para um novo capítulo na sua história. A tragédia de Lisboa, embora ocorrida há séculos, continua a ecoar no presente, inspirando-nos a construir sociedades mais resilientes e a preservar a memória das vítimas e das lições aprendidas.